Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar o espaço humano, um tema fundamental da geografia que analisa a população, sua distribuição no território, suas características demográficas e sua relação com o mercado de trabalho. Compreender o espaço humano é essencial para entender como a sociedade se organiza, como ocorrem as transformações populacionais e como essas mudanças impactam a economia e o desenvolvimento do país. Vamos começar pela demografia. A demografia é a área da ciência que estuda a população humana, analisando aspectos como o tamanho da população, crescimento populacional, distribuição espacial, estrutura etária, taxas de natalidade, mortalidade e movimentos migratórios. Um conceito importante dentro da demografia é o de transição demográfica. A transição demográfica é um modelo que explica a transformação das taxas de natalidade e mortalidade ao longo do processo de desenvolvimento de uma sociedade. Esse processo geralmente ocorre em diferentes etapas. Na primeira etapa, típica de sociedades tradicionais, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são elevadas, o que resulta em crescimento populacional baixo ou instável. Na segunda etapa, ocorre uma queda nas taxas de mortalidade devido a melhorias na medicina, na alimentação e nas condições de saneamento, enquanto a natalidade permanece elevada. Como consequência, ocorre um rápido crescimento da população. Na terceira etapa, as taxas de natalidade começam a diminuir, acompanhando mudanças sociais, urbanização, maior participação da mulher no mercado de trabalho e acesso a métodos contraceptivos. Isso reduz o ritmo de crescimento populacional. Na fase mais avançada da transição demográfica, tanto a natalidade quanto a mortalidade apresentam níveis baixos, resultando em crescimento populacional reduzido ou até mesmo estagnação da população. O Brasil passou por um processo de transição demográfica relativamente rápido ao longo do século XX. As taxas de mortalidade caíram significativamente a partir da metade do século, enquanto a natalidade também começou a diminuir nas décadas seguintes. Atualmente, o país apresenta crescimento populacional mais moderado e uma população que está gradualmente envelhecendo. Outro aspecto importante da demografia é o crescimento populacional. O crescimento populacional ocorre quando o número de nascimentos supera o número de mortes, somado ao saldo migratório positivo. Esse crescimento pode ser natural, quando depende apenas da diferença entre nascimentos e mortes, ou pode ser influenciado pelos fluxos migratórios. A estrutura etária da população também é um elemento fundamental para compreender a dinâmica demográfica de um país. A estrutura etária representa a distribuição da população por faixas de idade, geralmente divididas em população jovem, população adulta e população idosa. Essa estrutura é frequentemente representada por meio da pirâmide etária. Em países com altas taxas de natalidade, a base da pirâmide é larga, indicando grande quantidade de jovens. Em países com baixas taxas de natalidade e maior expectativa de vida, a pirâmide tende a apresentar base mais estreita e maior proporção de adultos e idosos. No Brasil, a pirâmide etária tem passado por transformações importantes. O país está passando por um processo de envelhecimento populacional, resultado da redução da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida. Outro tema relacionado à demografia são as políticas demográficas. As políticas demográficas são ações adotadas pelos governos com o objetivo de influenciar o comportamento populacional. Essas políticas podem buscar incentivar o crescimento populacional, reduzir taxas de natalidade ou lidar com desafios relacionados ao envelhecimento da população. Além disso, a demografia também analisa a mobilidade espacial da população, ou seja, os deslocamentos populacionais. Esses deslocamentos são conhecidos como migrações. As migrações podem ser internas ou externas. As migrações internas ocorrem dentro do próprio território nacional, quando pessoas se deslocam de uma região para outra em busca de melhores condições de vida, oportunidades de emprego, acesso a serviços ou melhores condições ambientais. No Brasil, um exemplo histórico importante de migração interna foi o deslocamento de populações do Nordeste para o Sudeste durante o processo de industrialização, principalmente ao longo do século XX. Esse movimento esteve associado à busca por emprego nas áreas industriais,
especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Outro exemplo foi a migração para a região Centro-Oeste e Norte, estimulada pela expansão da fronteira agrícola e pela ocupação de novas áreas, especialmente a partir da segunda metade do século XX. As migrações externas, por sua vez, envolvem deslocamentos entre diferentes países. O Brasil já foi historicamente um país receptor de imigrantes, especialmente europeus, asiáticos e árabes durante os séculos XIX e XX. Mais recentemente, o país também tem recebido fluxos migratórios provenientes de países da América Latina e de outras regiões. Depois de compreender os aspectos demográficos da população, é importante analisar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho corresponde ao conjunto de relações entre trabalhadores e atividades produtivas dentro de uma economia. Um conceito fundamental nesse contexto é o de estrutura ocupacional. A estrutura ocupacional representa a distribuição da população economicamente ativa entre os diferentes setores da economia. Tradicionalmente, a economia é dividida em 3 setores principais. O setor primário envolve atividades relacionadas à exploração direta da natureza, como agricultura, pecuária, pesca e mineração. O setor secundário corresponde às atividades industriais, responsáveis pela transformação de matérias-primas em produtos manufaturados. Já o setor terciário envolve as atividades de comércio e serviços, como transporte, educação, saúde, comunicação, turismo, serviços financeiros e diversas outras atividades voltadas ao atendimento das necessidades da sociedade. Com o avanço do desenvolvimento econômico, observa-se uma tendência de redução da participação da população no setor primário e aumento da participação no setor secundário, principalmente no setor terciário. No Brasil, nas últimas décadas, ocorreu um forte crescimento do setor de serviços, que atualmente concentra a maior parte dos trabalhadores. Esse processo está associado à urbanização, à expansão do comércio e ao crescimento de diversas atividades ligadas à prestação de serviços. Portanto, o estudo do espaço humano permite compreender como a população se transforma ao longo do tempo, como ela se distribui no território e como participa das atividades econômicas. Esses elementos são fundamentais para analisar os desafios sociais, econômicos e territoriais do Brasil e também são temas frequentemente cobrados em concursos como o da Escola de Sargentos das Armas. Agora vamos estudar geografia humana do Brasil com foco em desenvolvimento humano e indicadores socioeconômicos, urbanização brasileira e seus elementos, e também RAID, espaço urbano e principais problemas urbanos, um conteúdo muito cobrado na ESA porque exige conceitos e capacidade de interpretação. Vamos começar por desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é uma ideia mais ampla do que crescimento econômico. Crescimento econômico é aumento de produção e renda, como quando o PIB aumenta. Desenvolvimento humano envolve qualidade de vida, acesso à saúde, educação, renda, moradia, saneamento, segurança e oportunidades. Então, um lugar pode ter atividade econômica e ainda assim ter baixo desenvolvimento humano se a riqueza for mal distribuída ou se faltarem serviços básicos. Os indicadores socioeconômicos são ferramentas para medir essas condições. O mais conhecido é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que combina 3 dimensões: renda, educação e longevidade. Ele não mede tudo, mas é uma referência importante. Em prova, você precisa saber que IDH não é só renda. Se um país ou região melhora a educação e saúde, o IDH tende a subir mesmo sem aumento proporcional de renda. Além do IDH, aparecem outros indicadores. PIB e PIB per capita medem atividade econômica e renda média, mas não mostram desigualdade interna. Por isso, outro indicador importante é o índice de Gini, que mede desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, maior desigualdade. Quanto mais próximo de 0, maior igualdade. Outro conjunto relevante são indicadores de pobreza e extrema pobreza, que mostram quantas pessoas vivem abaixo de determinadas linhas de renda. Também são muito usados indicadores de infraestrutura e bem-estar, taxa de alfabetização e escolaridade média, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso à água tratada, esgoto, coleta de lixo,
densidade de médicos por habitante, taxa de desemprego e informalidade. Em geografia do Brasil, a banca gosta de comparar regiões. Sudeste e Sul geralmente com melhores indicadores médios, Norte e Nordeste com maiores desafios, embora isso varie muito de estado para estado e de cidade para cidade. Agora passamos para a urbanização brasileira. Urbanização é o processo de crescimento da população urbana e de expansão das cidades, tanto em tamanho quanto em importância econômica e política. O Brasil passou por uma urbanização muito acelerada ao longo do século XX, principalmente a partir de 1930, com industrialização, mecanização do campo e êxodo rural. O processo de urbanização no Brasil tem algumas características marcantes. Primeiro, foi rápido. Em poucas décadas o país deixou de ser majoritariamente rural e se tornou majoritariamente urbano. Segundo, foi concentrado. As maiores metrópoles cresceram muito, especialmente no Sudeste. Terceiro, foi desigual. A cidade cresceu mais rápido do que a capacidade de oferecer moradia, saneamento e transporte, gerando periferização e favelização em muitos casos. Agora, rede urbana. Rede urbana é o conjunto de cidades de um território e as conexões entre elas, como fluxos de pessoas, mercadorias, serviços, informação e decisões. Uma rede urbana é organizada por funções urbanas. Algumas cidades concentram serviços avançados, como finanças e universidades. Outras são industriais. Outras são centros regionais de comércio e serviços. Outras dependem mais do setor primário. A hierarquia urbana é a classificação das cidades conforme sua capacidade de comando e influência. No topo estão as metrópoles, que articulam o território em grande escala. Depois vêm capitais regionais e centros subregionais, e assim por diante, até centros locais. Em prova, a ideia-chave é: quanto maior a hierarquia, maior a capacidade de oferecer serviços especializados e de atrair fluxos. No Brasil, o IBGE trabalha com estudos como regiões de influência das cidades, as REGIC, que mostram quais cidades comandam redes e quais dependem delas. São Paulo é um exemplo de metrópole com influência nacional e até internacional em vários aspectos. Rio de Janeiro tem peso histórico e cultural e também serviços. Outras metrópoles importantes incluem Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Manaus e Belém, cada uma com influência regional. Agora, regiões metropolitanas. Região metropolitana é um conjunto de municípios integrados ao redor de uma metrópole com forte conurbação, isto é, continuidade física urbana, e integração funcional, como deslocamento diário de trabalho, rede de transporte, serviços e economia compartilhada. As regiões metropolitanas surgem porque a cidade principal cresce e espraia para municípios vizinhos, formando um grande espaço urbano contínuo ou fortemente articulado. Na prática, isso cria desafios de gestão, porque os problemas são metropolitanos, mas as decisões e orçamentos são municipais. Transporte, saneamento, habitação, segurança e uso do solo exigem coordenação entre municípios e estados. Agora entramos nas RAID, Regiões Integradas de Desenvolvimento. RAID é uma forma de planejamento e integração que envolve municípios de mais de uma unidade federativa, ou seja, pode envolver municípios de estados diferentes e até do Distrito Federal. Elas existem para coordenar políticas públicas em áreas que funcionam como o mesmo espaço econômico e urbano, mas que estão divididas administrativamente. O exemplo mais conhecido é a RAID do Distrito Federal e entorno, porque Brasília se integra economicamente e socialmente às cidades de Goiás e Minas Gerais. Também existem RAID em outras áreas, como a RAID Petrolina Juazeiro, integrando cidades em Pernambuco e Bahia, com destaque para a agricultura irrigada e dinâmica urbana, e a RAID da Grande Teresina, envolvendo municípios do Piauí e do Maranhão. Em prova, o essencial é entender que RAID não é apenas uma região urbana, é um instrumento de integração administrativa e planejamento entre unidades federativas. Agora, espaço urbano e problemas urbanos. O espaço urbano é produzido socialmente, ou seja, ele não surge só por crescimento espontâneo. Ele é resultado de decisões econômicas, políticas e sociais,
Quem tem mais renda tende a ocupar áreas valorizadas, com melhor infraestrutura. Quem tem menos renda tende a ser empurrado para periferias, áreas de risco ou regiões com pouca infraestrutura. Isso gera segregação socioespacial, um termo muito cobrado. A cidade se divide em áreas com diferentes padrões de moradia e serviços. Problemas urbanos mais recorrentes no Brasil incluem déficit habitacional e moradia precária, favelização e ocupações irregulares, falta de saneamento básico, poluição, enchentes por impermeabilização do solo e ocupação de áreas de várzea, mobilidade urbana deficiente com longos deslocamentos, violência e insegurança, ilhas de calor e baixa arborização, e desigualdade no acesso a equipamentos públicos, como escolas e hospitais. Outro problema típico é a expansão urbana desordenada. Quando a cidade cresce sem planejamento, surgem loteamentos irregulares e falta de infraestrutura. Isso aumenta o custo de transporte e dificulta a oferta de serviços. E também temos a metropolização, que intensifica problemas em escala regional, como congestionamentos e pressão sobre mananciais. Para fechar, o resumo para a ESA é o seguinte: desenvolvimento humano é qualidade de vida, não só renda, e é medido por indicadores como IDH, além de Gini, pobreza, escolaridade, mortalidade infantil e saneamento. A urbanização brasileira foi rápida e desigual, ligada à industrialização e êxodo rural. Rede urbana é o conjunto de cidades e fluxos. Hierarquia urbana organiza cidades por influência e serviços. Regiões metropolitanas são áreas integradas em torno de metrópoles e exigem gestão conjunta. RAID são regiões integradas de desenvolvimento que podem envolver mais de um estado, coordenando políticas públicas. E o espaço urbano produz segregação e problemas como moradia precária, saneamento insuficiente, enchentes, mobilidade ruim e desigualdade. Se você domina esses conceitos e sabe exemplificar, você resolve com segurança as questões desse tema.